Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Este é o Salmo 2, é o segundo episódio de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Vou explanar cada um dos 150 salmos, trazendo o conceito histórico deles e também como aplicar eles no dia a dia. As minhas análises têm como origens, têm como fonte a análise do Dr. Joseph Murphy, um dos mais conhecidos autores sobre a lei do subconsciente, sobre a lei do pensamento positivo. Ele fez um livro, criou um livro chamado Canções de Deus, onde neste livro ele faz a análise de cada um dos principais salmos da Bíblia. O Salmo 2 é um salmo que ele é atribuído a Davi, ao rei Davi, o mesmo Davi de Golias. E ele tem sim seu contexto histórico, onde, se você parar para analisar, ele é um salmo messiânico. Ele anuncia de certa forma a vinda de Jesus, onde os reis mundanos eles caçoam de Deus, eles zombam, eles dão as costas a Deus. E no meio desse salmo, Deus ele anuncia a vinda de Davi, a vinda do seu filho. A gente também tem uma interpretação de como aplicar ele no nosso dia a dia. Para quem já leu, na verdade, o livro As Canções de Deus, sabe que o Dr. Joseph Murphy só fez uma análise mais aprofundada do 12º versículo desse salmo, que é ali onde diz: beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Dr. Joseph Murphy ele fez uma análise mais deste, mas eu aprofundei, analisei os demais versículos. Ou também dá para colocar ele no nosso dia a dia. Por quê? Vamos lá. Do versículo 1 ao 3, ele fala sobre um mundo zombando de Deus, um mundo caçoando das leis de Deus. Então o que acontece? Quando você caçoa de Deus, como eles fizeram, você está caçoando de si mesmo. Você está caçoando do Deus que existe dentro de você. Porque como ele é onipresente, ele existe em tudo, até mesmo dentro de nós. E como eu falei antes, quanto mais você
se aprofunda, não só na palavra, mas quanto mais você se aprofunda na reflexão da palavra, mais você começa e consegue identificar Deus dentro de você. Você atinge uma frequência onde você começa a entender o que você tem que fazer. Você atinge uma frequência onde você começa a ter mais lucidez nos seus pensamentos e nas suas atitudes perante a vida. E todo esse salmo aqui, ele faz a gente entender que a única forma de você atingir essa frequência é você ter um objetivo definido. É você saber exatamente aquilo que você quer para sua vida. Qual o seu maior sonho? Aquilo que você mais deseja. Aquilo que você realmente quer para sua vida. Então, esse salmo ele fala disso. Que quando você coloca isso na sua vida, as coisas elas começam a acontecer. Porque você entra na vibração correta. Você entra na vibração certa para ter essa lucidez. Então, os versículos 1, 2 e 3, eles falam sobre o mundo tentando a todo custo desviar do teu objetivo. Por exemplo, você sabe que você quer ser um concurseiro, você quer passar num concurso público. Você sabe que para passar num concurso público, você precisa estudar. E aí, esses três primeiros salmos, eles falam dos teus falsos amigos, chamando o tempo todo para festinhas, chamando o tempo todo para distração, que não entendem quando você diz que não vai porque vai ficar estudando. Então, esses 3 versículos, observa como eles falam sobre isso nas entrelinhas. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Uma pergunta, por quê? Ou seja, por que os seus amigos eles insistem em te chamar para festinha, insistem em te chamar para distração, sendo que eles sabem que esse não é o teu objetivo? O segundo versículo diz: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, o versículo 3: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, são pessoas que sabem que estão te atrapalhando, que sabem que estão fazendo com que você se distraia e fuja do seu objetivo. E essa, muitas vezes, talvez não seja a intenção clara delas, mas lá no fundo, elas têm a intenção de te desviar do teu propósito, de te desviar daquilo que você mais quer para sua vida. Agora, nós vamos para a segunda parte aqui, que é os versículos 4, 5 e 6. Que diz: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Ou seja, aqui é Deus afirmando, é você se autoafirmando também, de que não importa o que os outros façam, porque o teu desejo, a tua vontade, o teu sonho, o teu desejo definido, ele é maior do que todas as outras distrações. Ele é maior do que qualquer prazer momentâneo. Porque você sabe que quando você chegar lá, você vai ter o maior prazer de todos. Quer dizer, eu finalmente cheguei. Eu conquistei o meu objetivo. Eu cheguei no meu sonho. Então, quando você sabe disso, você caçoa, você ri daqueles que dizem ou tentam te distrair. Agora nós vamos para a terceira parte, que é ali que pega os versículos 7, 8 e 9, que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então, entende? Como aqui Deus está te elegendo como filho dele, ou seja, a partir do momento que você coloca o teu propósito acima de tudo, Deus olha pra ti e diz: era isso que eu esperava que tu fizesse, para daí sim eu te dar teu sonho. E aí ele completa aqui no versículo 8, onde ele diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Ou seja, quando você atinge esse nível de certeza no teu propósito, quando tu atinge esse nível de clareza, você pode pedir qualquer coisa a Deus, que Ele vai te dar. Qualquer coisa que você acredite que possa ser seu, você vai ter. Porque você está numa frequência correta, uma frequência uníssona com Deus. E vai acontecer. E aí ele continua ali no versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Ou seja, quando Deus te escolhe, quando você entra nesse uníssono com Deus, nessa frequência e Deus te escolhe, porque quando você entra na frequência correta, de que você sabe que o seu objetivo definido é maior que tudo, Deus te escolhe. E aí ele diz que você tem o poder de quebrar as correntes daqueles que tentam te distrair, daqueles que tentam te levar para o caminho errado, para o caminho que não vai te levar a lugar nenhum. E aí a gente vai para a quarta parte, que é onde eu vou incluir aqui também na minha análise, a análise do Dr. Joseph Murphy, do último versículo. Essa última análise, essa última parte do Salmo, ela diz assim, versículo 10: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ou seja, aqui é uma advertência para todos aqueles que acham que a vida é mamão com açúcar, que acham que a vida é só viver um dia após o outro, viver sem compromisso, que nada acontece. Aqueles que vivem sem compromisso, aqueles que não têm um propósito bem definido, esses perecerão. Esses nunca vão alcançar a verdadeira felicidade. Porque o tempo todo eles vão se encontrar, eles vão se enxergar sem um propósito definido. Eles vão se enxergar perdidos na vida. Porque é isso que acontece com quem não define um propósito para si mesmo. Para quem não define um objetivo definido para si mesmo. Pessoas assim, um dia, pode demorar, mas um dia elas se olham e elas se perguntam: qual que é a minha missão? O que eu tinha que fazer aqui na Terra que eu não sei? Elas se perdem. Elas não sabem o que faz. Elas passam a vida inteira perdidas, elas não conseguem se encontrar. E esse último versículo é uma advertência sobre isso. Sobre essa questão de você não dar bola para os seus pensamentos. De você não prestar atenção no seu propósito. De você não eleger um propósito para sua vida. É isso que fala esse salmo, essa última parte do salmo. Principalmente ali naquela parte onde diz: beijem o filho para que ele não se ire. Ou seja, o filho é o teu propósito definido. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente.
Porque aquele que não tem um objetivo definido, aquele que não sabe para onde ele está indo, qualquer caminho basta. E quando você escolhe qualquer caminho, você pode ser destruído de repente. Você pode simplesmente acabar com a sua vida de uma hora para outra. Porque você pode tomar a decisão errada. E aí, por que você tomou essa decisão errada? Porque você não sabia exatamente o que você queria para tua vida. Por isso você tomou a decisão errada. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ou seja, como são felizes todos aqueles que têm um propósito. Todos aqueles que sabem o que querem da vida e o que querem fazer da vida. Esses encontram a verdadeira felicidade. E quando você tem um objetivo definido, você tem que colocar o seu desejo por esse objetivo acima do desejo de qualquer coisa. Você tem que desejar tanto o seu propósito para que o desejo do seu propósito seja maior do que o desejo da baladinha do final de semana, do que o desejo da cervejinha no final de semana, do que o desejo pela distração na hora errada. Não é errado se distrair. Eu me distraio, todo mundo se distrai. Mas tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa para ser feito. Quando você deixa de fazer aquilo que te deixaria mais perto do seu objetivo, na hora em que você deveria estar fazendo isso, você coloca o teu objetivo para daqui a 10, 20, 30 anos na frente. Sabe por quê? Porque você não começou. Você não deu o próximo passo. Cada vez que você começa algo e que você, em algum momento, para de dar o próximo passo, você volta no início. Porque o próximo passo, ele é tão importante quanto o primeiro. Só que o próximo passo que você for dando em direção ao seu objetivo vai ser mais fácil do que o anterior. Só que você não pode desistir no começo porque é ruim. Como eu disse, coloque o seu desejo no seu propósito definido. Coloque o seu desejo no seu objetivo acima de qualquer outro desejo por um prazer momentâneo. Eu tenho certeza que você vai atingir aquilo que você quer. Só para retomar, a primeira parte do Salmo fala sobre as tentações mundanas querendo te tirar do caminho do seu objetivo. A segunda parte do Salmo fala sobre a sua afirmação de saber onde você quer chegar e onde você quer ir. A terceira parte do Salmo fala sobre a confirmação de Deus quando você atinge a frequência dele, quando você está em uníssono, quando você está tão focado a ponto de a sua mente ter uma clareza muito maior do que se você não tivesse focado. E a quarta parte do Salmo é uma advertência, é uma chamada de atenção a todos aqueles que acham que não dá nada viver a vida por viver. Encontre o seu propósito. Faça a sua parte por um mundo melhor. Eu tenho certeza que você vai encontrar a felicidade. A felicidade, ela existe. Ela está em fazer aquilo que você mais ama fazer. Aquilo que você tem como seu propósito. Meu nome é William Carvalho, sou criador aqui do canal do Zero ao Bilhão. Esse foi o segundo vídeo sobre os Salmos, obviamente sobre o Salmo 2. E eu espero você na próxima terça-feira com o Salmo 3. Fiquem com Deus e até a próxima.